Os egípcios e seu passado. Textos como a instrução endereçada ao rei Mericara mostram que os egípcios possuíam conhecimento sobre seu passado e sabiam quem havia governado o país em tempos anteriores. Isso não é surpreendente, pois eles podiam ver monumentos e inscrições antigas da mesma forma como os vemos hoje. No entanto, especialmente no período tardio, durante o primeiro milênio antes da Era Comum, o passado assumia um status especial, conferindo autoridade e prestígio. O rei Shabaco, do século VIII, por exemplo, mandou gravar uma narrativa sobre a criação em uma laje de pedra, alegando que era uma cópia de um papiro corroído por vermes. O autor do texto, conhecido como Teologia de Mênfis, utilizou uma linguagem modelada sobre a do Reino Antigo, mas é muito provável que o texto seja de data muito posterior e tenha sido apresentado como antigo para ganhar mais peso. Ainda no primeiro milênio antes da Era Comum, era comum decorar tumbas com imitações de cenas de tumbas do terceiro milênio, copiando cuidadosamente os estilos antigos. Listas reais. O prestígio da antiguidade aplicava-se especialmente à realeza. Todos os reis do Egito eram apresentados como parte de uma longa sequência de governantes universais que remontava ao início da história, e até antes. Os egípcios expressavam esse conceito com clareza nas chamadas listas reais, um conjunto de documentos ao longo de toda a história egípcia, embora nem todos tivessem a mesma função na antiguidade. Os documentos sobreviventes são poucos e fragmentários, mas novos materiais continuam a surgir. Recentemente, um estudioso reconheceu um fragmento de lista escrita em demótico, do fim do período ptolemaico, entre restos de papiros. Por volta de 1290, o rei Setiper da 19ª dinastia mandou se representar junto ao príncipe coroado Ramsés, futuro Ramsés Gortz, nas paredes do templo de Abidos. A cena mostra os dois oferecendo dádivas a uma longa fila de 75 predecessores, cada um representado por um cartucho, organizados em ordem cronológica correta. A lista não está completa, mas edita a história removendo reis desacreditados, como os estrangeiros Ixos e 5 reis da 10ª dinastia, que terminara na juventude de Seti. Os reis omitidos incluem a rainha Hatshepsut, cujo reinado conjunto com Tutmés III contrariava a ideia de governo exclusivo, e os 4 reis associados à chamada Revolução de Amarna. Uma lista semelhante, hoje danificada, existia no templo de Ramsés II em Abidos. Uma outra, um pouco anterior, em Karnak, mostra o rei Tutmés III oferecendo dádivas às estátuas de 61 predecessores, sem seguir ordem cronológica. Pessoas não reais também podiam honrar reis passados. Em sua tumba em Saqqara, um oficial de Ramsés Gordos representou os cartuchos de 57 reis da primeira à 19ª dinastia, com exceção da inversão das Melera e 10 dos 50 dinastias. Uma tumba em Tebas mostra o sacerdote Amemose oferecendo dádivas a estátuas de 12 reis, incluindo todos os então considerados legítimos da 18ª dinastia e a rainha do fundador dessa dinastia, além de um rei do Médio Império. Essas listas indicam a existência de um culto aos ancestrais reais e demonstram conhecimento dos nomes e da sequência correta dos governantes, ainda que não houvesse intenção de listá-los todos. A lista de Seti em Abidos começa com Menés, então considerado o unificador original do Egito, mas, segundo a opinião egípcia, a realeza não começava com ele. A Pedra de Palermo, monumento cujos fragmentos estão espalhados por vários museus, lista predecessores dos reis do Egito unificado. Primeiro homens usando a coroa, depois associada ao Baixo Egito, depois homens com a coroa do Alto Egito. Para o que chamamos de período histórico, a pedra fornece anais ano a ano, com os nomes dos reis, eventos especiais de cada ano e a altura da cheia do Nilo. A lista termina na Quinta Dinastia, quando provavelmente foi gravada, embora alguns estudiosos defendam uma data posterior. As duas listas reais mais longas e completas do Egito empurram ainda mais para trás a origem da realeza. A Lista Real de Turim e a História do Egito de Manetão começam com os deuses, que teriam reinado por milhares de anos. A sequência reflete ideias de criação e os conflitos entre Horus e Set, presentes em outras fontes. Após os grandes deuses, vieram divindades menores e seres como espíritos, até que Menés surgisse como o primeiro rei histórico. Essas listas afirmam, portanto, que a realeza surgiu no tempo da criação. A lista de Turim, hoje no Museu de Turim, Itália, é um longo papiro do século XIII antes da Era Comum, chamado por estudiosos de Cânone Real de Turim. Supostamente estava completo quando foi descoberto no início do século XIX, mas hoje está em muitos fragmentos.
Lista cerca de 300 nomes de reis de Menés até o fim da 17ª dinastia, às vezes incluindo a duração exata do reinado. A lista não edita a história, incluindo até mesmo os reis Ixos. Em certos trechos faz somas, como 955 anos e 10 dias de Menés até o fim da outra dinastia, revelando preocupação em subdividir a longa sequência de governantes. A ideia de subdivisão é plenamente desenvolvida na última, e hoje mais influente, Lista Real do Egito. No século III antes da Era Comum, o sacerdote egípcio Manetão escreveu em grego uma história do Egito, a Egiptíaca. Preservada apenas em citações e paráfrases de autores posteriores, tentou organizar a história egípcia com uma lista de reis entremeada de narrativas. Estas frequentemente retomam histórias antigas sobre os reis, demonstrando que Manetão teve acesso a textos hoje perdidos. A longa lista foi uma reconstrução massiva de nomes de reis e durações de seus reinados. Quando o poder era centralizado, Manetão listava os nomes dos reis. Quando era difuso, mencionava apenas o número de reis, a capital e o total de anos. Sua lista vai de Menés até o último rei derrotado por Alexandre em 332, o persa Dário III. O aspecto mais influente da obra de Manetão foi sua divisão da história em dinastias. Foi o primeiro a usar esse termo grego para designar grupos de reis ligados por atributos comuns, geralmente por pertencerem a uma mesma família. Ele dividiu a longa sequência de reis em 31 dinastias. Cada seção começa com o número de reis e a cidade capital, segue com os nomes e duração dos reinados e encerra com o total. Por exemplo, Dinastia 23, 3 reis de Spetobates, 25 anos. Osorco, 9 anos. Psamus, 10 anos. Total, 44 anos. As subdivisões geralmente são evidentes, ocorrendo quando uma nova família assume o poder ou quando a capital muda. Mas às vezes as razões para a mudança são obscuras. Manetão inicia novas dinastias mesmo quando o primeiro rei era filho do anterior. Ele ou suas fontes devem ter notado rupturas que hoje não percebemos. A historiografia egípcia ainda segue de perto a organização de Manetão em dinastias. Todos os eventos, pessoas e monumentos recebem contexto cronológico com base na dinastia a que pertencem. Assuntos como política imperial ou estrutura administrativa são frequentemente estudados por dinastia. A noção de dinastia é tão forte que se criou até uma dinastia zero para agrupar os reis anteriores a Menés. Embora as dinastias sejam úteis para organizar a longa história do Egito, a adesão rigorosa à lista de Manetão pode impor uma moldura rígida e enganosa à análise histórica. Muitos estudos seguem de dinastia em dinastia, às vezes dedicando um capítulo a cada uma e enumerando eventos reinado por reinado, como se a história do Egito fosse uma lista anotada de reis, como era na obra de Manetão. Conceitos egípcios de realeza. Todas as listas reais egípcias, incluindo a de Manetão, refletem uma ideologia da realeza que não corresponde à nossa concepção histórica. Só pode haver um rei por vez, pois seu governo é universal. Isso era verdade em tempos de poder centralizado, mas em outros períodos múltiplos, centros políticos e dinastias regionais coexistiram. Por exemplo, na metade do segundo milênio, as dinastias 13 a 17 se sobrepuseram. As dinastias 13 e 17 governavam o sul, enquanto a Deccan-Corta dividia o poder no delta com as dinastias 15 e 16, ambas compostas por estrangeiros. Manetão fornece apenas 6 nomes da 15ª dinastia para esse período inteiro, mas lista as 5 dinastias em sequência com o número de reis e anos de reinado. Sua contagem soma 260 reis ao longo de 1.990 anos. Ele os apresenta como se vivessem um após o outro, pois a tradição egípcia não reconhecia reis paralelos. Os egípcios viam cada reinado como uma era completa. Quando um rei subia ao trono, era como se o mundo fosse recriado e passasse novamente por um ciclo completo de existência. Os atos do rei eram essencialmente repetições rituais dos deveres régios realizados por seus antecessores. Essa visão leva a afirmações que podem confundir o historiador moderno. Reis podiam reivindicar feitos de reinados passados como se fossem seus. Pepi II do século 23, por exemplo, representou-se derrotando líbios, repetindo uma cena do rei Sarrura, de 2 séculos antes. No século VII, Taharka também repetiu a mesma imagem de Sarrura. O que hoje vemos como falsificação era, para os egípcios, uma reencenação ritual dos feitos que definem o comportamento régio. Reis como Ramsés II iniciavam seus reinados com grandes projetos arquitetônicos, simbolizando que a criação era renovada com sua ascensão.
O conceito moderno de história é muito diferente do egípcio. Não vemos a ascensão de cada rei como uma nova era que repete as anteriores. Além disso, embora as divisões dinásticas sejam úteis para organizar uma história milenar, elas nem sempre refletem as mudanças históricas mais relevantes. Buscamos continuidades e padrões de longo prazo e tentamos compreender como as pessoas se apoiaram no legado dos predecessores. Um dos maiores desafios para o historiador moderno do Egito é transformar a documentação, quase sempre organizada segundo quem estava no poder, em uma narrativa que revele tendências de longo prazo nos diversos aspectos da vida. Listagens reinado por reinado fornecem uma estrutura clara, mas projetam uma imagem distorcida da história.